tema de hoje é sonhos. Gênesis 37, verso 18. Quem é que não sonha aqui? Quem é que não tem sonhos? Na nossa aula de lidério eu falei sobre o sonho, que tem um dos pontos que fala para a gente estar sonhando, né? Então nós todos sonhamos, todos nós sonhamos. Você lembra quando você era criança? Você sonhava? Eu pelo menos tinha aquela fantasia, quando eu ia para o cinema e voltava para casa, sendo aquele personagem que eu, naquela época, assistia. Não eram os de hoje aí, né, que estão aí dando show de efeitos especiais e computadores, mas era aquele tempo daquele Tarzan, daqueles, né, aqueles meia boca, daquele tempo lá, mas eu voltava sonhando ser aquele artista. Eu ficava sendo aquele cara ali, né? E eu mergulhava no personagem. Qual criança que não já fez isso? Qual de nós que já não sonhamos dessa maneira? E sonhamos também no aspecto da vida, projetos, pensamentos. Às vezes sonhamos em tornar rico, ganhar na loteria sozinho. Quem é de nós aí que não foi tentado na virada da Mega Sena, falar, se eu acerto, mas não joga, né? Ainda bem, que você tem fé que Deus vai te abençoar, né? Mas quantos que não deixam passar uma tentação aí para resolver todos os seus problemas, da sua família, de mais alguns, acertar na Mega Sena, né? Acertar, quanto foi agora ano passado? 280 milhões, né? Já pensou? Já pensou? Já sonhou? Né? Deixa eu passar o pensamento besta pela cabeça. E tem aqueles pensamentos que são utópicos. A gente imagina, pensa, mas é um besterol do tamanho do elefante, que não vai se realizar. Mas tem aqueles sonhos que são palpáveis e que eu posso planejar, eu posso traçar na minha vida. E eu falo assim, olha, eu sonho, eu tenho um sonho, e esse sonho eu vou alcançá-lo. Estava pensando aqui na pessoa de um senhorzinho de 105 anos de idade, que ele resolveu, então, vinha fazendo os seus treinamentos de corrida. Se especializou em correr 100 metros. Né? Sabe quantos anos esse senhorzinho tinha? 105 anos. Isso foi em 2015, agora 109 anos, né? 2015, ele tinha 105 anos, ele competiu uma corrida de 100 metros sênior e bateu o recorde. O recorde dele foi 42 segundos em 100 metros. 100 metros em 42 segundos. Ele ia perder o feio para o Bolt, né? Porque o Bolt faz em 9 segundos e uma quebradinha. Mas você imagina aí, né? Ele competindo com o Bolt, o Bolt chegou, ele está na metade do caminho, no quarto do caminho, né? Mas fez em 105 anos. O que eu fiquei intrigado e achei interessante foi o cidadão com 105 anos de idade competindo e bateu o recorde da corrida de 100 metros na idade dele lá, dos senhorzinhos de idade. Bateu o recorde. Então, sonho. E eu estou pensando aqui na Corrie ten Boom, que é a mulher do Refúgio Secreto, que você lê o livro antigo, né? Quando ela tinha 84 anos de idade, ela estava viajando o mundo pregando a palavra, ministrando o evangelho. 84 anos de idade. Ela estava cruzando os mares e os oceanos, os continentes, pregando o evangelho, com 84 anos de idade. Quantos que estão aí, bem já passando, quem sabe, da idade, maduros, né? Alguns cabeça branca que nós somos aqui, né? Mas estão traçando algumas coisas, estão sonhando. Tem alguns sonhos que são utópicos, não vai realizar nunca, é só fantasia. Mas tem alguns que são palpáveis, nós podemos alcançá-lo. E o sonho que nós estamos falando aqui hoje, obviamente, é um sonho que não tange a algo espiritual, né? Gênesis 37, 18, que diz assim na minha tradução: de longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, ou lá vem o sonhador. Era os irmãos de José, vendo José que vinha ao encontro deles, e falando, lá está vindo
o grande sonhador, o sonhador. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pela essa história fantástica que é a vida de José. Está aqui escrito como uma revelação do seu propósito, da sua vontade, daquilo que o Senhor tem por fazer e como o Senhor faz na vida de homens. E com certeza José foi um caso específico. O Senhor tinha um propósito específico. Como também não acho que é diferente, né, o Senhor falar com a gente aqui, no nosso caso de forma específica. Deus, com certeza o Senhor tem coisas para ser feita através das nossas vidas. E em nome de Jesus, dá-nos revelação, nos dá visão, nos dá sonhos, porque nós queremos, Senhor, caminhar nessa visão, nesse projeto do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O sonhador, quem era ele? José. Você conhece a história, mas para você que não conhece, vou contar só um pedacinho, só um flash, né? Falando desses dois sonhos, como você sabe, José, um dos filhos de Jacó, e ele era o filho de Jacó, meio assim, que tinha uma certa intriga, os irmãos dele com ele, porque o pai dele gostava mais dele do que dos outros, fazia uma certa acepção, né? A roupa era melhorzinha, era dele, né? José, então ele se saía bem, aquele que recebia algumas vantagens no tratamento e no cuidado que o pai tinha. A mãe dele tinha falecido no ato do parto do segundo filho, e aí a mãe dele falece e fica ele, então, um rapazinho, cuidando do seu irmão e ajudando ali, de alguma forma, a criação do seu irmãozinho, com certeza. E ele, então, José foi um rapaz que saltou aos olhos de Deus, e Deus assim olhou para ele e falou assim: olha, tem um propósito através da sua vida. E revelou para José em forma de dois sonhos. Os sonhos dos feixes, né, que ele viu, daqueles 12 feixes que se curvava diante de um feixe que era ele. E também deu outro sonho que eram as estrelas, que também, de uma certa forma, indicava que se curvava diante dele, da outra estrela que era ele. E nisso, quando ele contou os sonhos para o pai, para a família, os irmãos, a família percebeu que ele estava falando de algo com respeito a ele e a sua família, e que toda a sua família um dia se curvaria diante dele. E isso criou uma revolta, criou uma ciumeira terrível, e ali com certeza entrou um momento de competição. Eles então começaram a competir com José, né? E a amargura, o sentimento, a revolta, já juntou o ciúme dele ser o preferido do papai. Aí agora vem ele falando alguns sonhos que colocavam os outros a serviço dele. E aí aumentou essa questão do seu lado de preocupação. E a Bíblia fala que esses irmãos revoltados, né, acabaram então fazendo algumas coisas, como se diz, para o futuro de José, e contribuindo assim com o propósito. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a Bíblia no Velho Testamento, era muito comum Deus falar através de sonhos, sonhos proféticos, né? A gente vê que era muito comum. A própria vida de José é envolvido em alguns outros sonhos, que, né, culminou com algumas coisas que Deus queria fazer. E aí você conhece na Bíblia outros tantos sonhos importantes na história, como o de Nabucodonosor, por exemplo, outro sonho profético, outro sonho que marcou o tempo. Muitos sonhos, muitas vezes Deus falou através de sonhos. Era a maneira de como ele usava seus profetas para comunicar alguma coisa para o povo da época. Então, por vezes, Deus falou coisas, revelou situações, transferiu, mudou liderança, revelou situações no sentido profético, né, da vida, e como até hoje acontece. Nós acabamos de cantar aqui um hino, que é muito bonito, a letra e a Bíblia, que nós acabamos de cantar, falando do grande é o Cordeiro, né? Isso é uma visão profética. Não é um sonho no sentido de um sonho, mas porque está revelado, está escrito nas Escrituras aqui. Você pode ler e entender que é uma revelação, foi dada uma revelação, foi dada uma visão, foi dado algo e que está escrito, e nós podemos ler o texto e ficar aqui maravilhados, sabendo que isso é a verdade. É algo que ainda vai se concretizar, que vai se realizar. E quando fala das coisas proféticas do final dos tempos, aonde
o Senhor Jesus, né, vai voltar, buscar a sua igreja, né, vai nos redimir da situação. Fala da restauração de todas as coisas, né, de um novo céu, uma nova terra. E fala da nossa morada do céu junto com Ele. Fala da ressurreição dos não salvos e também dos salvos antes, primeiro e depois dos não salvos. E fala da nossa morada com o Senhor, onde vamos estar para sempre com Ele. É uma visão. E eu acredito que essa visão, que nós estamos falando aqui no sentido profético, é a visão que tem que alimentar o seu coração, que tem que alimentar a sua alma, que tem que alimentar o seu ser, porque essa é uma das coisas que você como cristão, como crente, temos que estar colocando o nosso coração nessa esperança. Essa é a nossa esperança. Vai ter um dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Nós vivemos fiados nessa esperança, nessa confiança do que a palavra disse e ela vai ser cumprida. Então é um sonho, no sentido de não estar sendo real para nós agora, mas dentro da nossa alma há uma visão clara que esse dia vai acontecer, esse momento vai acontecer. Você consegue deslumbrar isso? Você como crente consegue olhar na esperança que você tem, no entendimento que você tem nas Escrituras, e você saber Deus vai voltar, Jesus vai voltar, e Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai estar preparando lugar para nós, e é nisso que nós nos fiamos, é nisso que nós colocamos a nossa caminhada, o nosso caminhar com Deus. Acho que você pode e deve pensar dessa forma. É uma visão, sim, é algo revelado para nós, está aqui. E nós olhamos para frente, olhamos para esse dia, e aí nós entendemos que algumas coisas devem acontecer, precisam acontecer na nossa vida. Estamos falando de sonhos. José era um sonhador, ele teve sonhos falando com respeito à vida dele e falando com o futuro da família dele, com o futuro daquilo que Deus tinha planejado para Israel. Deus revelou para ele em 2 sonhos, e aquilo foi plantado no coração dele, foi plantado na alma dele, e ele com certeza absorveu aquilo como sendo uma verdade. Tanto é que ele não contou simplesmente por contar para os irmãos: olha, eu estou contando para vocês aqui porque estou me sentindo um pouco superior. Nada disso. Ele contou porque Deus revelou algo tão tremendo que ele não teve como guardar aquilo no seu coração. Ele compartilhou. E ele guardou isso no coração dele, na alma dele. Aquilo ficou cravado no coração dele, ficou cravado na alma dele, ficou cravado no seu espírito. E ele foi andando a cada dia, a cada momento que ele vivia, a cada tempo que ele vivia. Isso era que alimentava seu coração. Olhando para nós, da mesma forma, estamos numa caminhada. A Bíblia fala que nós somos peregrinos. Somos peregrinos nessa terra aqui. Estamos de passagem. E da mesma forma, temos que estar olhando para esse futuro, para esse tempo em que o Senhor diz que vai redimir, vai estar redimindo todas as coisas, onde o homem na sua vida vai ser restaurado. Isso tem que alimentar nosso coração, tem que alimentar a nossa alma. Nós temos que viver dessa forma. E aí pensando que se somos peregrinos e estamos nessa caminhada, algumas coisas vão estar acontecendo no curso desse tempo. Alguns vão viver aí 80, 90, 100, quem sabe até esse senhorzinho com 105, né, fazendo uma corrida aí de 100 metros. Quem sabe ainda correndo, ainda competindo em alguma coisa. Mas a gente olha para nós dizendo: Senhor, nós queremos olhar dessa forma, olhar para a nossa frente, para o nosso futuro. E é isso que nós queremos. E isso sendo algo que deve estar plantado na nossa alma, deve estar plantado no nosso coração, está enraizado dentro do nosso ser. O seu espírito está palpitando essas coisas dentro de você. Você sabe por quê? Porque isso é necessário. Porque nós entendemos que não estamos aqui falando só de sonhos, né? É sonho, o sonho passa. Alguns sonhos são meras, como se diz, comeu demais, dormiu e de barriga cheia sonhou. Tem nada a ver, é sonho por sonhar. É aquele sonho que não tem nada a ver, totalmente desconectado com qualquer realidade. Mas tem esse sonho, aquele sonho que Deus fala com a gente, coloca no coração da gente. Não é um sonho comum, é uma revelação. São revelações daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. O profeta Joel diz que os sonhos e visões iriam estar acontecendo
em tempos futuros. Ele fala, sabe isso que nos últimos dias, nos últimos tempos, né? E Joel 2:28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Nós aí de cabeça branca, eu me classifico então nessa história do velho, né? Eu não tenho preconceito, né? Não tenho preocupação com a idade. Meus cabelos brancos, né, Duarte? Nossa cabeça branca aí. Eu não tenho, né? Alguns aí estão aí 60 e lá vai e está dizendo que é jovem ainda, né? Mas na verdade é que nós estamos avançando na idade mesmo. Já estamos aí, né? Como se diz, encaixando essa questão dos mais maduros aí, velhos. E a Bíblia fala profeticamente que nos últimos tempos acontecerá depois da sequência das palavras de Joel. Ele diz: olha, derramarei do meu espírito, e sobre toda a carne os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões, né? Pergunto para os mais velhos aí: vocês têm sonhado? Vocês têm sonhado? Tem? Tem sonhado? Nós estamos falando aqui de um sonho no sentido de contexto espiritual, no contexto daquilo que Deus tem compartilhado no nosso coração. Estou sonhando, estou olhando para frente, estou visualizando algumas coisas. Deus tem plantado algumas coisas no meu coração como um sonho. E aí, pergunto para os jovens: e vocês jovens, têm tido visões? Vocês têm tido visões? Vocês que são jovens aí, né, Vera? Vocês têm tido visões? Têm tido visões? Vocês estão tendo, né, um novo deslumbrar de coisas na sua alma, no seu coração? Porque a gente precisa colocar isso na balança. Por quê? Às vezes tem muitos velhos que já não estão sonhando mais. Já sonham com a cadeira de balanço se já não compraram a tal, né? Outros aí estão, né, jovens, já, como se diz, parou no meio do caminho. Os outros estão passando a 250 por hora e você está só olhando, tchau, põe lá na frente, um dia a gente se vê, né? Quantos jovens já estão parados na beira do caminho? Quantos que estão aí já pararam de sonhar, pararam de deslumbrar a vida, como o Senhor tem dado para nós, da gente pensar na vida? Quantos jovens têm parado de ter visões no sentido... Alguém perguntou para mim, qual a diferença do sonhar e do ter visões, né? A gente para quando fala de jovens ter visão, porque o jovem, ele é visionário, né? Você se lembra aí quando você tinha 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, lembra? Não faz muito tempo não, né? Para alguns ainda nem chegou. É aquela coisa do jovem que é aquele negócio afoito, né? É aquele negócio de ser afoito, que é de tudo um pouquinho, né? Que é de tudo e mais um pouquinho. E vai, né? Mas, quando nós amadurecemos, aquilo que era de ser afoito, né? De estar querendo pegar tudo num abraço só, vai se resumindo em poucas coisas. A gente vai se resumindo em poucas coisas. Nós vamos centralizando aquele lado nosso de alcançar tantas coisas para centralizar, dependendo do tempo, em uma coisa só. A gente começa a olhar e saber que nós não temos mais tempo para ficar com visões, né? Sonhando coisas muito longe. Nós já sonhamos com coisa mais perto, nós já visualizamos as coisas mais próximas da gente. Nós estamos agora centralizando em pouca coisa. Nós queremos ver algumas coisas sendo realizadas, mas sonhamos. Nós estamos sonhando. Por isso eu estou perguntando, o senhor continua sonhando? Você jovem tem aí visões? Você tem tido visões? Então a Bíblia fala que o Senhor falou isso com José, através de um sonho. Plantou no coração dele quando criança. Não é isso? O Senhor faz, como se diz, tem falado para a gente e dado o sonho para nós. Aí eu penso o seguinte, já falando para nós aí velhos, dando uma resposta, né? Para você que não tem sonhado, e se não temos sonhado de jeito nenhum, a gente precisa saber, dar uma beliscada em você mesmo para saber se você está vivo, né? Se você está acordado, se está esperto, né? Você tem tido sonhos. Quem não sonha é porque às vezes está desmaiado, às vezes está, como se diz, morreu, né? Quando morreu, botar aspas aí, que não é a morte física, não.
é a morte da motivação, é a morte da vontade de chegar em algum lugar, é a morte de, com 105 anos competindo, uma competição aí que vou bater um recorde mundial, desse velhinho de 105, né? Eu quero quebrar uma barreira, eu quero chegar num ponto, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa na minha vida. Se nós não estamos sonhando mais, então por quê? Será que você já morreu? Você já estacionou em algum ponto, né? Ou seja, você parou num ponto antes do ponto final, né? Parou no ponto antes do ponto final. Você tem que descer no ponto final, mas antes do ponto final você desceu. E agora está aí olhando para a sua vida como se já tivesse tudo acabado. Mas não acabou. Apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 12, ele fala que, não entregando o ponto, né? Ele não parou no ponto, ele falou assim, olha, não que eu já tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, você sabe, a Bíblia nos revela isso, que teve um momento da vida dele que ele falou, ponto final chegou para mim. O ponto final chegou para mim. Ele tinha a plena consciência do seu ponto final de vida na terra. Mas também ele teve a revelação plena, está aqui escrito para nós entendermos, que ele também teve a revelação plena do seu estado de vida, o seu desafio de realização. Ele não deixou alguma coisa por desejar. Se eu tivesse mais tempo, eu faria aquilo. Se eu pudesse. Não, ele viveu de tal maneira na sua vida, no seu dia a dia, e ele se dedicou de tal maneira, e falando assim, olha, né, quando ele escreveu em Filipenses, eu ainda não alcancei não, mas eu prossigo para o alvo. Ele não julgava que tinha alcançado, mas já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nosso sonho, o que nós estamos falando mesmo? A nossa visão. É por que mesmo que Jesus te conquistou? Por que mesmo que Jesus te alcançou? E essa compreensão, que eu vou chamar de sonho, de visão, de ação de Deus na nossa vida, deve ser o nosso combustível. Deve ser a nossa caminhada de olhar de maneira tal que eu prossigo. Falei hoje de manhã do nosso pastor colega, que não chegou nos 60 anos de idade, e a gente conversando, ele falou, senhora, pastores, eu já perdi meu sonho, eu não sonho mais, eu já não estou sonhando mais. Ele está no ministério, à frente de igreja, mas ele não consegue sonhar mais com a vida da igreja, com a situação que cerca a sua vida, ele não sonha mais, a questão do seu ministério, ele não sonha mais. E eu fiquei olhando para ele, me bateu uma tristeza muito grande, porque a gente olha uma pessoa que é jovem ainda, né? Não chegou nem nos 60, mas não tem aspiração nenhuma mais, não tem aspiração de ministério. Ele foi alcançado, foi conquistado por Cristo para algo. Você foi alcançado, conquistado por Cristo para. E qual é a sua motivação? Qual é essa grana? A gente fala assim, não, eu quero chegar lá, eu quero alcançar por aquilo que eu fui alcançado. E a gente às vezes vai parando no meio do caminho, nós vamos cansando, né? Então, algumas pessoas, alguns sonhadores, eles não sonham como uma visão utópica, mas eles sonham como um lugar que parece que ele já esteve lá. O apóstolo Paulo fala com propriedade disso, porque ele fala assim, olha, eu conheci um homem, que foi até onde? Até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele esteve lá. Ele, segundo dizem os teólogos, ele estava falando de si mesmo, ele não estava falando de uma outra pessoa, estava falando dele mesmo. Então ele teve uma visão dos céus, ele teve uma visão do terceiro céu, e essa visão que teve, com certeza, foi algo que foi um motivador, um dinamite no coração dele, na alma dele, que ele sabia que esse lugar é real, que esse lugar é verdadeiro, e que um dia eu vou chegar lá. E não só isso, eu quero levar quantos eu puder arrastar junto comigo para morar nesse lugar. Voltamos para a profecia do Apocalipse. É real para você? A revelação do Apocalipse é real para a sua alma? É real para o seu espírito? Para o seu coração ela é real. E a gente tem que viver como sendo mesmo. É real, é real.
Por isso está aqui o nosso dia a dia, por isso nós estamos aqui. Como domingo passado vocês enfrentaram o calor, hoje está melhorzinho um pouquinho, a chuva nos ajudou, né? Hoje está melhorzinho um pouquinho, aguentou o calorzão. Mas por quê? Por quê? Por que você está aqui hoje à noite? Para ouvir uma boa mensagem, uma pregação? Não, é porque você dentro do seu coração tem algo que fala com você, que tem algo lá no futuro que nos espera. Essa é a sua motivação. Você foi conquistado por Cristo para o que mesmo? Você foi conquistado por Cristo para que mesmo? Também você sabe por que Cristo te conquistou, né? Então olha para você, olha para você. O sonho é essa visão do futuro. José, quando ele teve essa visão, nós entendemos que ele com certeza guardou no coração de tal maneira que quando ficou velho lá, tinha passado pelo que ele passou, já velho, e ele chama lá os seus conterrâneos e fala assim: olha, já estou velho, cansado, e ainda tenho um tempo para guardar aí, e eu quero pedir um favor para vocês, por favor, quando eu morrer, vocês me sepultam, porém os meus ossos, quando vocês forem para a terra prometida, quando vocês forem para casa, não deixe aqui os meus ossos, leva junto com vocês, desenterre, pega lá de onde ele estiver, como se diz, faz ali uma urna, pega os meus ossos e leva para casa, porque eu sei que esse aqui não é o nosso lugar. É um homem que viveu com a alma dele, com o coração dele, batendo forte em tudo que Deus tinha falado com ele, ele guardou. Falamos dele jovenzinho, adolescente, para chegar nos seus últimos dias de vida. Estou morrendo, estou partindo, vou para junto dos nossos irmãos, nossos pais. Mas não deixe meus ossos aqui. Quando vocês forem, leve meus ossos junto com você. Sabe o que é isso? É a visão. É aquela visão plantada no coração. Que Deus não tem chamado você para uma coisa de acaso, passageiro. Deus tem olhado para nós e falado assim: olha, tem um propósito na vida de vocês e ele é eterno. Então olha para frente. Olha para aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, através da sua vida. Não é isso? Então vamos sonhar. Sonhe, você que é jovem. Tenha visões. Você que é senhor aí, tenha sonhos, continue sonhando, continue pensando naquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, amém? Pensa nisso, pensa naquilo que Deus tem por fazer para nós. E quando nós olhamos, a vida de José é uma lição muito grande para nós. Se você já leu a história, lê de novo, se você já ouviu, escuta de novo, porque a vida de José é um exemplo tremendo para nós. Deus deu a visão, o sonho, e dado o momento, os irmãos de José saíram à caça de alguns animais. O pai dele, preocupado, manda José, né? Vai atrás, José, caça seus irmãos, e ele foi atrás. E nessa ida de atrás, os irmãos falaram: vem o sonhador, pegou José, joga num buraco na intenção de matá-lo, porém, um dos irmãos o ajuda e ele acaba escapando. Quando então vem uma caravana, né, de mercadores e escravos, e tiveram a boa ideia: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. E José foi vendido como escravo. E a gente olha para a situação daquilo que aconteceu na vida de José. Então, uma das coisas que eu vejo, José garotinho, José rapazinho, para chegar naquele velho falando na sua firmeza, de um coração determinado, é isso, a não se deixar mover por nada, por nada. E aí eu fico pensando na sua vida e na minha vida. Quantas situações ruins, quantas coisas têm vindo contra nós, e algumas delas até nos atropelam. Algumas delas vêm para nos colocar no buraco mesmo. Vêm para dizer assim: desanima, desiste. É como diz lá a mulher de Jó: e você continua fiel a esse Deus? Blasfema, né? Fala algumas coisas com ele, né? Diz e morre. Ele olhou para a mulher: você está doida, mulher, né? Você está doida? Aquele que ele acreditava que era o seu Redentor, que ele vivia, era vivo, não era Deus morto, era nesse que ele confiava. Então, quando nós olhamos para nós, diante da pouca compreensão, às vezes, que temos, ou da grande compreensão que temos, do propósito de Deus, do chamado de Deus, daquilo que Deus plantou em nossa alma, quantas coisas vêm contra nós. A primeira coisa: seja determinado.
seja determinado. Sabe, não pare no ponto antes, não pare a, sei lá, a distância antes. Continue na sua caminhada, apesar de qualquer coisa, continue, vá em frente, porque com certeza a promessa que Deus tem feito para com respeito à minha alma não é ilusão, ela é verdadeira. Aquilo que Deus tem prometido para a sua alma é verdadeira, é real. Eu estou dizendo, gente, porque nós sabemos que muitas coisas, cada um de nós numa medida diferente, cada um de nós com uma situação diferente, mas algumas vêm e nos atropela, ficamos amassados, mas não mortos, né? Ficamos ali, parece que acabado, mas não destruído. É isso que Paulo fala? Diante de situações que a gente fica ali. Então José mostrou isso para nós, seja determinado, eu sou determinado. E aí ele dá uma lição para nós, nas situações que ele viveu, de família, você já sabe, falamos aqui agora, e aí ele vendido como escravo, chegaram lá no Egito, um certo senhor, cidadão rico, olhou, né, ficou engraçado do escravo, jovem, simpático, e de uma certa aparência, o comprou, levou para casa, e percebeu que o rapaz era inteligente, camarada inteligente, se destacava na forma de agir, reagir, para com a vida. Ele falou, rapaz, eu vou te dar aqui a responsabilidade de começar a administrar minhas coisas. Parece que você entende um pouco de contas, né? Bom na matemática, bom nas coisas lá, e começou então a fazer o controle das coisas que o senhor Potifar tinha. E ali ele começou já a achar a guarida boa, né? Já começou a ter roupas, né, de escravo, já começou a ser bem tratado, tendo alimentação boa e assim por diante. Mas aí nós sabemos a história que não ficou só nisso, porque o sujeito também tinha uma mulher, uma idade a Bíblia não fala, mas pelo jeito ela era uma pessoa que estava ali, a flor da sua pele lá, algumas necessidades. E ela olhou para José então e falou assim, você é o cara, né? Que tal você se deitar comigo? José olhou e falou, você está doida? Né? Você está doida? Né? Está doida? Você está doida, mulher? Né? Você está doida? E nessa de você está doida, ele escapuliu, né? Quantas vezes a gente imagina, a Bíblia conta a história, quantas vezes ela tentou José, quantas vezes ela ficou ali na orelha dele, né? E as provocações, etc. E José sempre resistindo às tentações, até que ela dá uma avançada a mais, e ele acabou sendo envergonhado e taxado como alguém que atentou contra o pudor daquela senhora ali. Mas era tudo mentira, ele não tinha feito. Pelo contrário, ele fugiu, né? Correu nu, né? Correu pelado para escapar das garras da mulher. É nu mesmo, gente. Porque ele não tinha roupa de baixo naquela época, né? E quando ela segurou as vestes dele, ele escapuliu, saiu correndo, fugiu. Então aí, como se diz, foi mais fácil de acusá-lo, né? Foi mais fácil de acusá-lo. O cara correndo pelado pela casa fora, né? Então, comprovou a situação. Conclusão da história, José foi preso. E essa palavra que a gente coloca aqui é ser caluniado. Ser caluniado. Você já foi caluniado alguma vez? Alguém já mentiu contra você? Já apontou para você em situações e que você sabia que você não tinha culpa? E que você não devia nada na situação e você ficou como errado? A calúnia é isso, são acusações falsas que as pessoas podem levantar contra a outra. Isso é tão comum. Hoje dá processo, né, dá um lucrinho para alguns aí. Mas a gente pensa assim, é a defesa, as pessoas estão buscando defesa. Mas quando você olha a situação do cidadão, que ele não teve como se defender, ele não tinha advogado por ele era um escravo. Que direito que o escravo tinha? Nenhum, né? Então ele ficou calado, pegou ali aquela acusação, aquela mentira contra ele e amargou a condenação, sem poder se defender, sem poder ter a defesa. Você já sofreu calúnias? E se você não sofreu, espero que nunca sofra, porque é algo terrível. Você ser acusado de algo que você não fez e ter que pagar por algo que você não fez. Calúnia. E ele já agiu de que maneira? Como não tinha direito de defesa, colocou nas mãos do Senhor. Ele não tinha lido essa palavra ainda, foi escrito depois há muito tempo,
mas ele entendeu mesmo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se calou, recebeu a condenação. A condenação sendo justo, sem dever, ele foi condenado. E nessa condenação, ele ficou quanto tempo? 12 anos jogado na cadeia, 12 anos, sem merecer a cadeia, 12 anos. Amargou a sentença, pagando 12 anos de cadeia por uma mentira. Então eu fico imaginando aqui que a gente às vezes passa pela história e às vezes nós não remoemos e nós tiramos José numa condição de um homem diferente. Ele não é uma pessoa como você e eu, nós somos, diferente. E de repente José parece ser uma pessoa com uma crosta mais grossa e em condição de suportar certas coisas, mas na verdade ele é uma pessoa era uma pessoa exatamente como nós somos. Exatamente. Mas ele fez uma coisa que nós precisamos aprender: a reagir da maneira certa. Ele reagiu da maneira certa. Ele não reagiu da maneira que ele gostaria de reagir para a sua defesa própria. Quando ele reagiu em defesa própria, que foi aqueles 2 sonhos que teve lá já na cadeia, e ele interpretou os 2 sonhos, e quando aquele cara que teve a interpretação lá, digo, olha, você vai voltar a servir o rei, você vai servir o rei novamente, você vai colocar a bebida na mão do rei. Agora, quando você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim, fala para ele que tem um cara na cadeia, preso injustamente, estou amargando aqui já há 10 anos, a minha cadeia aqui sem merecer. E aí aquele homem saiu, o cidadão foi, voltou ao seu serviço, serviu o rei como pôde, mas nunca mais se lembrou de José. Esqueceu de José. Sabe quanto tempo passou? Quando ele tentou argumentar, tentando uma defesa para ele mesmo, mais 2 anos de cadeia. Quando ele teve a interpretação, foi 10 anos de prisão. Quando ele tem o sonho, a interpretação dos sonhos, e que ele pede para que ele interceder por ele, ele teve mais 2 anos de cadeia. Ficou mais 2 anos guardado de castigo. Ou seja, espera um pouquinho, que não está maduro ainda, não está na hora. Ele pagou os 12 anos de cadeia. E aí você sabe que Faraó teve os sonhos, e ele vai lá diante de Faraó para contar. E eu fico pensando naquilo que nós temos que aprender, a ser determinado a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Determinado. Dia 12 de maio próximo eu faço 40 anos de crente. Vai cair num domingo. Eu estou querendo pregar esse dia, eu vou me escalar para pregar, para contar meu aniversário aqui de 40 anos de crente. E eu falo, Deus, que coisa gostosa é poder olhar esse tempo, olhar para a minha vida, olhar para trás e ver quantas coisas o Senhor permitiu, boas e ruins, acontecer. Mas que a reação certa, a escolha certa, a decisão certa, tem me levado, tem te levado a galgar a posição, a caminhar naquilo que você precisa caminhar. A reação certa. Deus tem um propósito, Deus tem te dado uma visão, lá no Apocalipse, está no seu coração. Deus tem permitido situações que te provam, então seja, como se diz, determinado e reaja da maneira certa. Da maneira certa é como Deus quer que você reaja. É como Deus quer que você reaja. Não é como às vezes você acha que deve reagir, mas como Deus quer que você reaja. Como é que o Senhor quer que você reaja? Seja ousado. Você sabe o que é ser ousado? É ir além do que os outros fazem, dentro da sua medida ou diante daquilo que a gente pode fazer. E a gente ser ousado, não é atropelar ninguém não, mas é ir além do que outra pessoa pode fazer. É ir além. Como eu tenho dito, eu não tenho medo da velhice. Eu acho que, me imagino aí, com meus 80, com meus 90 anos, sei lá, ou quantos anos mais eu vou viver. Mas eu fico pensando naquilo que eu vou alcançar, naquilo que eu vou ter de sabedoria, naquilo que eu vou ter de maturidade, naquilo que eu vou ter aprendido com Deus, vou ter vivenciado com Deus esses anos todos, e vou poder compartilhar, já em passos mais lentos, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Já de forma, quem sabe, com a voz mais cansada,
Não igual agora, que eu posso falar um pouquinho mais rápido, né, pastor Voltei? Bem rápido. Mas a gente podendo falar, compartilhar. Mas nem quem sabe tão rápido. Mas compartilhando daquilo que Deus tem dado e feito na vida da gente. Qual é a sua visão? Qual é o seu sonho? Qual é aquilo que Deus tem permitido acontecer? Você tem sido ousado, né? Fazer um pouquinho mais do que outros têm feito aí? Em nome de Jesus. Intrepidez. Ser intrépido, aquela pessoa que não treme diante dos homens. Não treme diante dos homens. Paulo viveu assim, viveu essa experiência. Lá diante de reis, quando ele tinha que pregar, ele pregava mesmo. Tanto é que a cabeça dele rolou porque ele esteve diante de César. E quando César o questionou, a Bíblia não conta, a história traz poucos detalhes, mas quando César o apertou, ele declarou: tem um rei, mas não é o Senhor não, César, é Jesus Cristo, ele é o meu Senhor. E, tanto é que ele escreve nas cartas, ele fala lá em Romanos: Paulo, servo de Cristo. E estava querendo dizer: não reconheço o reinado de César sobre a minha vida, reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida, é isso que eu reconheço. Então Paulo, ele escrevia isso de uma forma ousada, com intrepidez. Rei Agripa, o seu rei Agripa calou a boca, porque ele era intrépido, aquela pessoa que pregava com ousadia, e não se calava diante dos homens. Então você é uma pessoa que precisa ter intrepidez na sua vida, e isso quer dizer, quando a sua fé é requerida diante de pessoas, seja intrépido. Pregue a palavra, anuncie o evangelho, não importa para quem, aonde, que a situação que está, fale do amor de Deus, fale de Cristo, fale da pessoa de Deus, fale da fé que você tem, da esperança que você tem. Não permita que situações, pessoas, quem for, faça você calar, faça você ficar com vergonha. Ficar no meu cantinho aqui, porque só eu sou crente aqui nessa história, né? Mas não é verdade, né? É só você que é crente. Deus tem aí guardado milhões que não dobraram os seus joelhos. Você é mais um que está nesse grupo aí, nesse corpo. Então seja intrépido, seja aquela pessoa que não treme diante dos homens, não importa quem seja. Aquela pessoa que está num cargo um pouco acima, ou quem sabe lá muito acima, se não é crente, se não é servo de Deus, precisa ouvir as boas novas do Evangelho, precisa ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Ela precisa entender, ela precisa saber, e às vezes é por você que precisa ouvir. É você que está lá, Deus te colocou junto dela, perto dela. E aí você tem a oportunidade de poder falar, de poder compartilhar da sua fé, daquilo que você tem de convicção. Ser a intrepidez. É a gente falar de maneira, né, que o nosso coração, ou o coração da outra pessoa ali, possa tremer diante das verdades que nós, ou melhor, da verdade que nós acreditamos. Só existe uma verdade. Você acredita, você crê, por isso você fala. Você está numa caminhada, e nós estamos olhando para frente, né? Então, o fruto desse sonho não é coisa irresponsável, que nos leva a dar passos além da nossa perna, né? A gente pensa assim: não, mas ter sonho é a gente ser irresponsável, não é não. Andar pela fé não é ter irresponsabilidade, pelo contrário, é passos de acordo com as nossas pernas, ou nossas perninhas. Então, como diz, não temos que imitar ninguém na obra, temos que imitar o outro na sua vida que ele tem em Cristo Jesus. Concluindo, para encerrar, meu tempo está acabando ali. Você tem sonhado? O senhor tem sonhado? Aí estou falando do senhorzinho aí, né? Para nós aí. Você tem sonhado? Estou vivo, estou na corrida, estou na caminhada, estou na expectativa, estou na visão, na verdade. Eu estou na visão. Eu tenho sonhado. Eu não sou uma pessoa que estou parei no ponto antes, e o meu ônibus continuou, o meu carro continuou. Não, eu não parei, não, eu quero continuar, eu quero avançar, eu quero ir além. Eu quero chegar naquele dia em que posso repetir o texto de Paulo, né? Combati o bom combate, né? Guardei a carreira, minha fé está guardada, estou aqui, Senhor. Então você tem sonhado, senhor aí? Quero pegar no pé do senhorzinho aí, nosso senhorzinho aí. Você tem sonhado? Você tem sonhado? Você tem sonhado? Você está acordado? Você está olhando, deslumbrando com novas expectativas na vida? Você tem sonhado? Você é aquela pessoa que diz, olhos abertos, tem deslumbrado coisas novas na sua vida? Jovens,
para você que está aí na idade de juventude, você tem tido visões, você tem sido um visionário. E aí, muito mais que nós velhinhos, que você tem que estar lá na frente, viu, jovens? Você é um jovem, você é uma pessoa que está tendo visões. Visões, está no plural. Visões. Eu tenho visões. E a gente sabendo que Deus quer fazer alguma coisa. Então eu quero perguntar para nós aqui, qual foi a última ação que você teve, que eu tive, que foi fruto da minha ousadia ou da sua ousadia? Você tem sido ousado, você é aquela pessoa que tem sonhado, tem tido visão. Então, qual foi a última ação que você se lembra? Que você fala assim, olha, eu tive uma situação que eu me mostrei ali ousado a alcançar, determinado a alcançar meu sonho. Você se lembra? Para pensar aí. Conseguiu lembrar? Vai pensando. Não é isso? Vamos dizer assim, qual foi a última ação que você pode atribuir como fruto dos seus sonhos? Qual foi a última ação que você fala assim, olha, isso aqui é fruto do meu sonho, é fruto do meu sonho. Eu tenho sonhado, então isso é fruto do meu sonho. Eu tenho sonhado. Então, qual foi a última ação que você pode atribuir como fruto da visão que Deus tem plantado no seu coração, que Deus tem plantado dentro da sua alma? Então, talvez você não consegue responder de pronto, né? Você pensou rápido aí, deu um estalo e já respondeu. Talvez não. Talvez você não conseguiu responder. Mas quero dizer para você que você pode responder como alguém que tem perseverado na sua vida, primeiro de fé. Sua vida de fé. Sabe que primeiro, se você não lembrou, eu tenho uma ação tal. Se você não lembrou de nenhuma até agora, não conseguiu ainda estar pensando ainda. Alguns, quem sabe, já conseguiu pensar. Mas eu gostaria que você pensasse, sabe, como alguém que tem perseverado. Perseverado. Primeiro na sua fé. Você tem perseverado na sua fé. Você acredita em Cristo como o único suficiente Salvador. Ele é o Senhor da sua vida. E isso não tem como demover, mexer de dentro da sua alma. E isso te leva a uma segunda coisa importante, que é a nossa convicção que nós temos. Está lá em Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, e fala que um dos acessórios é o capacete da salvação. É o capacete da salvação. Quem é motoqueiro aqui, motociclista, sabe para que serve o capacete, não sabe? Que é para defesa da sua cabecita aí. Não é isso? Então, para defesa da sua cabeça. E quando fala do capacete da salvação, está falando das suas convicções. Das suas convicções. Você é tão forte em suas convicções que não importa o que digam, o que falem, o que coloquem em questão, dúvida, você tem a sua convicção. Você é convicto naquilo que você acredita. A sã doutrina do Senhor Jesus Cristo domina o seu coração, invade a sua alma, está permeando a sua cabeça. E você sabe disso. Então, a minha fé, a minha convicção. E aí eu penso, para encerrar, na minha esperança. Eu não me lembro da minha ação de ousadia. Eu não me lembro quando algum fruto que eu vou lembrar aqui agora. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu estou caminhando para aquele lugar que Jesus está preparando para mim. Cada dia. Hoje foi mais um dia. Hoje mais um dia que ao deitar, você pode fazer a oração, muito obrigado, Jesus, porque hoje eu vivi para o Senhor. Hoje o meu coração te glorificou. Não é porque você veio à igreja de manhã e à noite, não. Mas é porque o seu coração tem se direcionado para Deus. Você está falando, Deus, muito obrigado, porque hoje eu vivi para o Senhor. E amanhã, se o Senhor permitir que eu acorde, vou viver para o Senhor de novo. Mais um dia, na esperança dessa caminhada, e que nada pode mover o meu coração. Então, quero fazer uma pergunta para você que está aqui com a gente, ouvindo a mensagem. E não estamos falando aqui, como você pôde com certeza entender, que nós estamos falando aqui de sonhos materialistas, né? Estamos falando disso. Então, não estamos falando de sonhos materialistas. Nós estamos falando de sonhos de realização pessoal. Mas a minha realização pessoal, naquilo que Deus tem para mim,
Ele propôs algo para mim, e eu quero me realizar em cima disso, ou nisso. E você também da mesma forma. Espero que você tenha entendido isso. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E eu quero então falar para você, nosso convidado que está aqui hoje à noite, que, né, se você ainda é aquela pessoa que está, como se diz, titubeando entre pensamentos, da incerteza e certeza e incerteza, está vagando entre pensamentos aí, gostaria de dizer para você que você pode se definir de uma vez por todas. Um dia, explicando para alguém sobre a Bíblia, eu falei, a Bíblia é como duas paredes, uma parede à direita, outra parede à esquerda, né? E estamos caminhando no centro. Aí o irmão Antônio me perguntou para mim, explica para mim, pastor, como é que é isso? A Bíblia diz o seguinte, na parede da direita, não se desvie nem para a direita, que são os extremismos, né, da religião e etc. Não se desvie nem para a esquerda, a outra parede. Qual é a esquerda? É a parede da libertação, libertinagem, daquilo que tudo pode, qualquer coisa vale. Então nós não entramos nem para cá, nem para lá. Nós temos um caminho que é reto, que vai me conduzir até Deus, porque esse caminho é Jesus Cristo. E eu estou oferecendo ele para você hoje, não como algo barato, mas como alguém que pode hoje mudar a sua vida, seu coração. Entregue seu coração para Jesus. Entregue sua vida para Ele, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo nosso tempo de louvor e adoração, que nós aproveitamos, Senhor, para cultuar o Senhor, para declarar ao Senhor que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é santo. E que bom é a gente ouvir o coro, Senhor, a celebração de irmãos aqui, porque estão falando da sua convicção, da sua certeza, da fé que tem tido, ó Deus, daquilo que acredita na pessoa do Senhor. Então nós Te louvamos por isso. Muito obrigado. E a vida de cada um de nós que estamos aqui agora, que o Senhor das nossas crianças ali embaixo, como os professores também, Deus, em nome de Jesus, sejam eles abençoados, sejam eles tocados pela presença e poder do Senhor. Nos dê uma semana abençoada, uma semana em que vamos estar crescendo no conhecimento, crescendo na graça, crescendo na intimidade contigo, Senhor. E na nossa batalha, na nossa luta, e quando temos que reagir da maneira certa, que a graça do Senhor seja suficiente para cada um de nós, em nome de Jesus. Então abençoa a vida de cada um, nossos convidados que estão aqui, da mesma forma, abençoa-os, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado.